Em ritmo de treino, o Flamengo classifica para a final. Aumenta a freguesia do Vasco. Mas precisamos tomar cuidado, pois o time vem desperdiçando oportunidades. Vamos trazer aí tudo sobre esse jogo que deu a classificação para o Flamengo. Com a classificação, o Flamengo conseguiu um fato histórico no Campeonato Carioca. Preocupação para o jogo da semifinal, seja com Fluminense ou com Volta Redonda. Felipe Luiz precisa tomar uma decisão. Craque não vem jogando há um bom tempo. E até quando vai permanecer de titular? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Flamengo classificou para a final e parecia ir em ritmo de treino. Isso mesmo. Porque Moroso entrou, os jogadores com aquele pensamento que numa bola podia resolver a partida, sofreu o que não precisava de sofrer, teve um desgaste a mais porque entrou com esse pensamento meio sonolento, mas o que importa é que estamos na final. E agora vamos esperar aí o confronto entre Fluminense e Volta Redonda amanhã. Praticamente garantido, claro, futebol tudo pode acontecer, mas praticamente garantido um Fla-Flu, reeditando o ano passado, o ano retrasado, melhor dizendo. Então o Flamengo aí buscando mais um caneco, mas que sirva de lição. Hoje o time não jogou tão bem. Venceu porque tecnicamente é mais superior, mas não convenceu. A mim não convenceu. Esperava muito mais pela capacidade dos jogadores que temos. Mas o importante é a final. Felipe Luiz aí chega ao 20º gol no Campeonato Carioca com o Flamengo, sofrendo apenas um. É o primeiro gol que o Rossi leva na competição estadual, contando o ano passado e este ano. Flamengo agora de Felipe Luiz chega ao 22º jogo de invencibilidade. Mas olha os números, vamos lá. Primeiro vamos falar aí, jogo que teve recorde de bilheteria no Rio de Janeiro. 51 mil. Cadê aqui? (51.379) pagantes, para um público total de 55.096. Uma renda de R$ 3.779.935. Esses foram os espectadores. Por um lado, é igual eu falei, aí eu vou fazer o advogado do Flamengo, do presidente, e vou fazer o advogado da torcida. Por um lado, eu compreendo e entendo quando o BAP fala que é difícil diminuir os valores do ingresso. Olha só, 51.379 pagantes, para um público total de 55 mil. Quase 5 mil gratuidades. Aí realmente é difícil. O investimento do elenco rubro-negro é muito caro. É muito caro. Dessa renda de 3.779.000,
Se o Flamengo ficar aí com 1,5 milhão, se ficar, é muito. Principalmente já tem logo de cara que nos clássicos é 50-50, independente de onde seja. Então já começa por aí. Já começa por aí. Então ele não vai ficar com 1,5 milhão. Se ele conseguir ficar com 1 milhão de renda líquida, é muito. Porque a senhora Ferdi tira 10%. Tem as despesas operacionais. Então, bom, mas vamos lá. Vamos falando aí da estatísticas. No primeiro tempo, posse de bola, o Flamengo terminou o primeiro tempo com 64%, o Vasco da Gama 36%. Finalizações, 8-2. Porém, no gol, 3-1. Passes certos do Flamengo, 162 contra 51. Escanteios, 6-2 para o Flamengo. Impedimentos, nenhum para cada lado. Falta sofrida, o Flamengo sofreu 5 e fez 3 no Vasco. Cartões amarelos, 2-1. Cartões vermelhos, nenhum. No segundo tempo, posse de bola, 58% para o Flamengo, 42% para o Vasco da Gama. Finalizações, 8-2. Finalizações no gol, 4-2. Passes certos, 195 do Flamengo, 185 do Vasco. Escanteios, 2-1. Impedimentos, nenhum. Faltas cometidas, sofridas. O Flamengo sofreu 6, o Vasco sofreu 5. Cartões amarelos, 1-0 aí para o Flamengo. E cartões vermelhos, 0-0. Total do jogo. Terminou aí a média que foi feita. Vasco e Flamengo. Posse de bola, 60% para o Flamengo. Finalizações, 16-4. Porém, no gol, o Flamengo acertou 7 e o Vasco 3. Das 3, uma do Vasco. O Flamengo acertou 7, fez 2. Passes certos, Flamengo 347 e o Vasco 247. Escanteios, 8-2 para o Flamengo. Impedimentos, nenhum. Faltas sofridas, o Flamengo sofreu 10 faltas e o Vasco 9. Cartões amarelos, 2-2. E os gols sofridos aí. Ó, os cartões vermelhos, nenhum. Flamengo aí, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Luiz Araújo, mais ou menos 38 minutos de jogo. Fez mais que Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Henrique fez o gol. Uma outra jogada e mais nada. Mais uma vez jogou mal, mas foi oportunista. Completou aí o 100º gol com a camisa do Flamengo e o 11º em cima do Vasco da Gama. Mas lembrando, jogou mal de novo. Tem que parar com essa mania de reclamar, que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo expulso. Esta é a grande verdade. O gol do Vasco aí, do Nuno Moreira. O português do Vasco falou que o Flamengo não era o bicho papão. Realmente ele não é o Flamengo, não é o bicho papão, mas é o pai do Vasco. 32º jogo, 19 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 derrotas para o Vasco da Gama. Bom, vamos mudar de assunto, falar aí preocupação para o jogo de ida da grande final que acontece já neste meio de semana. Bruno Henrique sentiu e preocupa. Gonçalo Plata saiu, no final do jogo, deu entrevista falando que foi só cãibra. Wesley pôs a mão na panturrilha. Vai ser reavaliado, mas não deve ser nada demais, porque voltou e jogou bem. Mas Bruno Henrique preocupa. E aí, uma preocupação maior. Juninho, para mim, um bagre. Pode ser que amanhã ele faça tudo quanto é tipo de gol e queime minha língua, como o Wesley, por exemplo, queimou. Mas até agora é um bagre. Para mim é um Carlinhos 2.0 com grife, que custou aí 5 milhões de euros, se eu não me engano, 30 milhões de reais. Até agora
não falou a que veio. Até agora ele está, acho que, deslumbrado com o tamanho da torcida e o peso que essa camisa vem fazendo nele. Flamengo aí agora, o Felipe Luiz vai ter que dar um jeito de montar um esquema, porque o Bruno Henrique, pela maneira que saiu, pode ser, se foi só um incômodo e é uma precaução, ele vai ser reavaliado amanhã, uma precaução, beleza. Mas, se for uma contusão muscular, praticamente aí fora da final do Campeonato Carioca. Vamos torcer aí para que não seja nada grave, porque se for contar para Juninho fazer gol, a gente está mais ou menos perdido. Essa é a grande verdade. Então, Felipe Luiz aí tendo que quebrar a cabeça mais ainda para resolver a parte da frente. Para mim, minha opinião, neste primeiro momento, José Boto e Felipe Luiz erraram na contratação de Juninho. Pode mudar? Pode, futebol é dinâmico. Mas a princípio, pelo que o jogador vem demonstrando até então, para mim é bagre. A paciência com ele acabou. E, para a gente finalizar o vídeo de agora, Felipe Luiz vai ter que começar a se decidir, porque Georgian de Arrascaeta não joga, não vem jogando nada. Não vem jogando nada, e não é de agora, Já tem bons jogos que a gente não vê o uruguaio fazendo a diferença. Tá na hora de Felipe Luiz barrar o uruguaio. E aí justifica o Flamengo aí dizer não ao empresário do atleta, principalmente porque o empresário do atleta quer uma espécie de contrato vitalício. Esse contrato não vai ter. E como eu já trouxe em vídeos anteriores e vou voltar a falar agora, internamente a situação de Georgian de Arrascaeta é analisada e o lado negativo está maior do que o lado positivo. O jogador vem sofrendo ano após ano com sequências de lesões. Vamos aguardar para a gente ver. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.